Oi pessoal, vamos retomar aqui aquela aula sobre introdução à psicanálise e hoje eu gostaria de falar sobre os dissidentes de Freud, que criaram escolas dentro da psicologia, né? Algumas até bem expressivas, e também de outros que foram continuadores do pensamento freudiano e que acabou também por se transformar em escolas dentro da psicanálise. Os chamados dissidentes criaram escolas que não são consideradas psicanalíticas, como por exemplo a psicologia analítica de Jung, a psicologia individual de Adler, a vegetoterapia caracteroanalítica de Reich, as contribuições do que se convencionou chamar de movimento culturalista de Karen Horney, de Erich Fromm, que também foram dissidências ao pensamento original da psicanálise freudiana, e alguns outros grupos que não foram dissidência da psicanálise e que se firmaram como escola, principalmente a escola inglesa de psicanálise, que teve como líder a Melanie Klein, e a escola francesa, que tem como principal nome a figura de Jacques Lacan. Então, vamos falar primeiro dos dissidentes, né? Comecemos por Jung. Jung foi considerado por Freud o herdeiro intelectual. Fala-se até, não é, nos livros, nos escritos sobre a psicanálise, que Jung era chamado de príncipe herdeiro. Freud viu na figura de Jung, que desenvolvia já um trabalho de bases semelhantes ao desenvolvido por Freud, só que Jung era psiquiatra, né, e trabalhava na Suíça com uma técnica de associação de palavras, e depois de uma correspondência intensa com Freud, eles se encontram, né, um famoso encontro no qual Jung relata que eles passaram 13 horas conversando nesse primeiro encontro, e Freud vê em Jung a oportunidade de fazer com que a psicanálise se expandisse para além dos muros de Viena, mas também para além dos muros de um grupo de judeus, já que até então os membros desse começo, né, da história do movimento psicanalítico, eles eram todos judeus. E Jung era o primeiro não-judeu a fazer parte desse grupo. Freud apostou muito nisso. Entretanto, ele não conseguiu perceber que Jung não era um seguidor fiel. Jung era um espírito bastante independente e não fez questão de seguir a cartilha da psicanálise, o beabá freudiano, tal qual era esboçado, e que tinha defensores apaixonados, né, como Ernest Jones, que era mais freudiano do que Freud, né, e tantos outros, e Jung não se encaixava bem nesse perfil de adorador da figura de Freud e de seguidor fiel. E vai deixar isso bem claro quando eles vão aos Estados Unidos proferir uma série de palestras na Universidade Clark, e lá Jung mostra seu verdadeiro posicionamento contrário à teoria da libido de Freud, e isso marca a cisão, né, esse rompimento
entre Freud e Jung, que vai acontecer uns 2 ou 3 anos depois desse episódio, com o desligamento de Jung da Associação Psicanalítica Internacional. E a partir daí, Jung desenvolve o seu sistema de pensamento, que veio ser chamado de psicologia analítica. E nessa psicologia analítica, o Jung expõe as suas crenças principais e formula um conceito que já havia sido mencionado por Freud, mas que é em Jung que a gente vai ver um desenvolvimento desse conceito, que é o da existência de um inconsciente coletivo. Um inconsciente não mais pessoal, mas é um inconsciente que seria partilhado por todos os indivíduos do planeta Terra. Esse inconsciente coletivo, na visão de Jung, ele era habitado, digamos assim, por arquétipos, por determinados tipos ancestrais que seriam comuns a toda a humanidade. Então a gente tem o arquétipo do herói, tem o arquétipo do menino Deus, temos o arquétipo da mãe, temos as duas figuras arquetípicas que ele chamou de anima e animus, que representariam respectivamente a natureza masculina e feminina presentes no homem e na mulher. Temos um arquétipo que ele chamou de sombra. Essa sombra seria algo mais ou menos equivalente àquele id de Freud, ao isso freudiano. Uma série de pulsões. E esses arquétipos postulados por Jung, dentro desse nosso inconsciente coletivo, eles se manifestariam principalmente de forma simbólica, e muitas vezes seriam expressos em criações artísticas. Como Jung trabalhava com psicóticos, essencialmente, lá no hospital em Burgosli, na Suíça, ele pôde ver a manifestação artística de alguns pacientes e identificar nessas produções artísticas a presença maciça de determinados arquétipos que apareceriam ali nas obras de arte, o que serviu de inspiração para que a psiquiatra Inês da Silveira desenvolvesse aquele projeto no Hospital Psiquiátrico de Salvador, que depois veio dar origem ao Museu Imagens do Inconsciente. Mas a teoria junguiana não se prendia só a essa questão de arquétipos e de inconsciente coletivo. Ele também fazia uma espécie de teoria da personalidade, falando desses tipos de personalidade, onde ele fala do tipo introvertido, do tipo extrovertido. E a terapia junguiana, ela seguia basicamente os mesmos moldes da terapia psicanalítica, com algumas diferenças, sem o uso do divã, mas também uma busca pelo inconsciente, pelas produções do inconsciente, para que isso pudesse ajudar os indivíduos a superar as suas dificuldades. Um outro dissidente, esse foi até anterior a Jung, foi Alfred Adler. Alfred Adler, que depois teve o seu sistema de pensamento chamado de psicologia individual, mas que na verdade ele é considerado um dos pais da psicologia social. Fica até meio esquisito como é que é psicologia individual, e ele é considerado um dos pioneiros da psicologia social.
Bom, uma coisa que o Adler fez e que o transformou, fez com que ele ficasse famoso, de certa forma, foi ter cunhado o termo complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Esse termo caiu no gosto popular e muita gente nem conhece Adler, mas usa essa historinha de fulano tem complexo de inferioridade, fulano tem complexo de superioridade, etc. e tal. Mas o que o Adler queria dizer é o seguinte, é que como a criança é um ser inferior comparado ao adulto, e impotente, ela não tem os poderes que o adulto tem, ela se sente inferiorizada. E a luta da criança ou melhor dizendo, para compensar essa inferioridade, é uma luta pela superioridade, é que vai traçar esse perfil do sujeito que vai culminar naquilo que o Adler veio chamar também de estilo de vida, que é o que definiria essa forma final da personalidade do sujeito, né? Então, Adler e Jung, esses dois primeiros dissidentes, tiveram uma importância assim, muito grande, não só por combaterem alguns pontos de vista psicanalíticos, mas também por propor outras formas de se enxergar o comportamento humano, de se entender a personalidade. E daí o valor desses dois teóricos para a psicologia. Num próximo vídeo, nós vamos falar do culturalismo, do movimento culturalista, principalmente de Erich Fromm e de Karen Horney. Então, até lá.